um outro profissional muito forte e que, infelizmente, ele teve uma imagem, no meu ponto de vista, né, um pouco manchado do potencial que ele tem, que é o coach, por conta da pandemia. Aí todo mundo virou coach, aí virou aquela Sim, sim. febre. Aí assim, não, esses caras não sabem nada, não sei o quê. Então, antes da gente entrar nesse assunto como que é importante, vamos tirar algumas, Desmistificar. vamos tirar uma sujeirinha sobre isso. Até já contou sua história, assim, Aham. sua carreira profissional. E até a gente entender mais na prática, assim, porque vocês estudam muito sobre, vocês têm técnicas sobre isso, vocês têm resultados práticos sobre isso. Tem parceria, por exemplo, como o Sebrae, você estava lá desenvolvendo, que é uma baita instituição. Sim. Então, o que você pode contribuir para tirar essa sujeira, desmistificar mesmo essa ideia do coach? Isso é verdade. Muitos profissionais, inclusive, deixaram de usar essa nomenclatura por essa sujeira do Uhum. coach. Na minha mente, na minha cabeça, o que que eu fiz? Eu trabalhei o seguinte: eu fiz em instituições sérias, foi um investimento muito alto. A palavra coach, ela, na tradução básica e literal, ela significa treinador. Então a gente vê que pessoas, por exemplo, que são vendedores, mas são especialistas. Eu sou coach de emagrecimento, eu sou coach de vida saudável. É uma intitulação. Só que isso foi manchado, porque realmente foi o que vocês colocaram. Todo mundo é coach hoje em Uhum. dia, mas na verdade o coaching que faz essa ajuda, que leva, ele é um especialista naquilo que ele estudou. Então, é você entender mais sobre as pessoas, porque a gente estuda muito, você faz muitos testes, muitas ferramentas, não é chegar da noite para o dia e virar sou coach e pronto. Uhum. Você tem que apresentar, pelo menos nas escolas onde eu fiz. Eu fiz Sim. três cursos em três escolas diferentes e diversos cursos. Então eu passei 2 anos da minha vida estudando muito, madrugada fora, para então levar isso. Eu não tirei a nomenclatura, porque eu entendo que o meu investimento ele vale a pena, Sim. mas também não é algo eu prefiro entender a diferença que eu estou fazendo na vida das pessoas. E Legal. esse treinar é treinar para fazer diferente. Sim. Aí você falou sobre a terapia e muita gente confunde o coach com o psicólogo. E a princípio tinha muitas, não vou dizer briga, mas uma confusão aí. Mas o coaching ele não entra na vida passada. Pelo contrário, o coach ele é um parceiro do psicólogo, porque o psicólogo ele é um profissional que ele estudou muito também, ele é reconhecido por isso. E a terapia ela é completamente diferente, ela é necessária. Então, a pessoa que está em depressão, ela precisa mexer com as suas emoções. O coach, ele trabalha do presente para o futuro, ele trabalha resultados. Ele não trabalha tanto as emoções a fundo como o psicólogo trabalha, eles trabalham em parceria. Legal. E tem a questão disso também, né, Zada? Existe muito, porque, por exemplo, tem esse preconceito, né, quanto a coach, mas como existe qualquer outra profissão também. Qualquer outra Qualquer outra. profissão. Você pega pastores, você fala assim, pastor não devia ser um cara assim, 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 assim. Sim. Não, não necessariamente. Tem pastor que rouba, tem pastor que faz isso. Líderes também. Então, assim, padres, independente da titulação, Médico, médico, professor, qualquer coisa, juiz, tudo isso. Contador. advogado, Tem tudo. os profissionais bons e ruins. O coach, eu acho que ele ficou muito disso, né? E lá fora também é muito mais bem visto, a profissão é muito mais regularizada Sim, sim. e, né, tem grandes nomes lá. Então, assim, é uma coisa nova que eu acho que essa coisa acaba acontecendo. Muitos vêm, né, os carrascos que vêm para realmente mentir, talvez, ou sei lá, levar uma parte desse mercado, levar a grana pro bolso na maldade. Com certeza tem, da mesma forma que tem em qualquer outra profissão. Mas eu acho que sim, o coach, principalmente porque trabalha com resultados, ele tem que ser medido por resultados. Então, Exatamente. assim, né? Deu resultado, eu acho que o resultado ele meio que apaga essa discussão. Se eu tô dando resultados aqui, não tem um que discutir muito, né? Tá aqui. Exatamente. E a palavra, assim, você explicando o coach, a tradução livre, até a maneira de soar o treinador. Então, por exemplo, eu amo esporte, eu amo futebol. E quando você pensa no treinador, é aquele cara que tá do lado de fora, vendo, que te dá instrução para você ir naquele ponto específico, para te dar mais condição de chegar no seu objetivo. Exatamente. Ele vai Então, junto com você. isso, ele tá Sim. junto ali Ele com tá junto. você. É de mão dada. E olha só como é que às vezes a percepção, a experiência só de você falar comigo Aham. já muda completamente. E às vezes o nome por várias pessoas, até como o Kevin falou perfeitamente, que tem em toda a profissão,
Mas tem esses casos específicos dessa palavra que já traz pra gente Cria Quero ver. resistência. nossa, Todo mundo é porque realmente foi algo novo e as pessoas não se acostumaram com isso e a forma como foi colocado e apresentado realmente teve muitos charlatões, muita gente que enganou pessoas usando essa nomenclatura, mas é a diferença que a gente vai fazer, você mostrar para o que você veio e me deixa provar então que eu Show. vou fazer a diferença. Legal E aí é que demais. tá. legal. A gente vai ter depois ler algumas perguntas bem interessantes sobre, mas já instigando algumas, então você começou falando sobre o autoconhecimento, que ele pode ser a sua autorreflexão, o colega do lado, igual você mesmo mencionou, quais são minhas qualidades, pode ser que seja um outro profissional, que seja a terapia, que perfeito, concordo de 101% com você quando fala que é muito o passado e o presente, o coach é o presente e o futuro, então tem esses pontos que já para mim já está muito bem distribuído e falado. E depois do segundo passo, ou seja, eu me conheci, então, por exemplo, eu sei do que eu quero fazer. Por exemplo, eu quero ser palestrante. Só que ele está num determinado ponto, que às vezes é muito longe. E aí, até de forma prática, para a gente fazer um exemplo, tem muitos profissionais hoje que estão dentro de empresas que estão esgotados. E aí, vamos supor que o primeiro passo que a gente passou, então, foi o quê? Autoconhecimento. Entenda o que você quer. Aí ele entendeu. Só que ele está numa realidade, às vezes sem dinheiro, às vezes esgotado. E até em termos práticos, assim, dentro da sua experiência, qual que é a segunda prateleira, ou seja, o segundo passo para a pessoa começar a caminhar na direção que ela vai brilhar? É escolher, ainda dentro do autoconhecimento, o que eu gosto de realmente de fazer e focar naquilo. Porque hoje a gente mergulha, eu já me peguei nisso várias vezes, a gente mergulha em querer fazer de tudo. Opa. Não há nada de errado em você Sim. ser multitarefas, até porque é algo que está sendo incorporado na nossa cultura. A tecnologia está na palma das nossas mãos, mas a gestão do tempo faz toda a diferença para você conseguir gerir as suas emoções. Então, me conheci, sei aquilo que eu gosto de fazer, eu vou estudar, eu vou ver em qual vertente que eu vou trabalhar. Por exemplo, no coaching eu não trabalho tanto a parte de emagrecimento ou eu trabalho algumas coisas na área pessoal, mas eu vou muito para a parte profissional. Porque acabam vindo pessoas que me procuram muito para a parte profissional, pelo histórico e tudo mais. Então você tem que escolher qual o caminho ali que você vai seguir. Porque não adianta eu querer falar, como eu estava conversando com você no início, sobre finanças, se não é minha área. Eu posso conseguir falar, eu vou lá, eu vou estudar um pouquinho, mas não tenho aquela didática para falar, aquela paixão, aquela facilidade. Então você tem que realmente procurar. Eu me conheci, eu sei quais são as minhas possibilidades, as minhas maiores qualidades, eu vou buscar dentro daquilo quais são, então, as profissões, em que eu vou mergulhar. Meio que as pessoas falam que é um nicho, né? Sim. Você vai colocar esse nicho aí. E legal que isso rapidão, isso é um exercício que, por exemplo, o pessoal fica assim, ó, eu falo com um amigo meu, o cara fica assim, pô, não gosto do meu serviço, eu falei, velho, então sai. Sai pra fazer o quê? Procura. E aí você fala, você passou uma semana, você procurou, eu falei assim, não procurei. Porque, por exemplo, né, parece simplicista quando fala assim, só que, mano, é muito rápido, é muito fácil entender. Ela falou, por exemplo, né? Você tem que ir, você procurar o que eu gosto de fazer. Isso é um exercício. Quando eu digo exercício na forma prática, é realmente parar, tá? Tirar esse tempo e falar, espera, deixa eu exercitar isso. Deixa eu ver o que eu gosto de fazer. Parar, pensar. Por exemplo, então eu gosto de fazer isso. Deixa eu estudar um pouco mais sobre isso. Então existe já uma ação que você tem que exercer sobre esses pensamentos para que isso aconteça. E, por exemplo, o pessoal às vezes fala assim, eu faço, mas não faço. Eu falo que é porque é um trabalho. Você parar pra pensar, espere que eu vou pesquisar uma outra área. Deixa eu pesquisar. Por exemplo, você falou que gosta de esporte. Eu queria mexer com alguma coisa de esporte. Deixa eu ver se tem alguma vaga a respeito disso. Ou esse trabalho eu ia gostar de fazer. Esse exercício prático, acho que as pessoas não fazem também. Elas têm medo de fracassar. Porque vem várias ideias. E aí a gente tem medo de fracassar. Mas o fracasso, eu falo isso no curso de oratória, fracasso te entrega um diploma. Porque você fracassar é melhor do que você não tentar. Porque pelo menos você sabe como não fazer. E o fracasso, então, quando você olha o fracasso de uma forma diferente e você está preparado para aquilo, fala, olha, se eu fracassar, eu já sei como não fazer, então eu vou tentar de uma outra forma. Os grandes
nomes que a gente tem, os grandes inventores. Thomas Edison, por exemplo, quando foi inventar a lâmpada, ele fracassou inúmeras vezes. Mas ele tinha dentro isso, essa que é a diferença. O que tem dentro do seu coração, qual que é a sua paixão e a certeza daquilo que você vai continuar. Então não é desistir e não é ter medo. Eu falo muito sobre, quando a gente fala sobre a comunicação e o fracasso, eu trabalho muito medo. E o medo, à medida que você vai fazendo, você vai diminuindo o estoque do medo. Sim. Então, tem medo de falar em público. Fala em público. É a melhor forma de você vencer o medo, porque você vai diminuir aquele estoque do medo, vai aprender, vai entender. E fazer as pazes com o erro, né? Fazer Porque as vai pazes errar. com o erro. Fazer as pazes com o erro e entender que o erro, ele é bom. Sim. Ele é bom porque ele vai te ensinar.